já dissemos, o tema da nossa exposição hoje é porque ignoram. Uma lição do Espírito Emmanuel, constante deste livro Pão Nosso. É porque ignoram. Em primeiro lugar, vamos dar uma pincelada assim, a respeito da palavra ignorar. Todos nós sabemos, né? Ignorar é o não saber, é o não ter conhecimento. Mas muitas vezes as palavras, às vezes, tomam um certo rumo diferente. Por exemplo, nos dias atuais, se a gente disser para alguém, ora, você é um ignorante, a pessoa pode tomar isso como um xingamento, um desacato. Você é um ignorante. E usa-se isso muito nas discussões, nas brigas. As pessoas acabam dizendo, você é um ignorante. Mas o verdadeiro sentido da palavra é simplesmente ignorar, não saber. Cada um de nós pode olhar para si mesmo e dizer, eu sou ignorante numa determinada área do conhecimento. Eu posso saber dentro da minha área de profissão, de entendimento, eu posso saber. Mas em outras áreas, eu sou ignorante, eu não sei, eu vou procurar conhecer alguma coisa. Então, é porque ignoram, é o tema. E essa lição do Espírito Emmanuel está dizendo para todos nós que muitas vezes nós temos bons propósitos, nós queremos melhorar, queremos progredir, nós queremos pacificar, porque quem de nós não tem problemas? Qual é o ser humano que não tem problemas? Os problemas fazem parte da nossa caminhada, da nossa jornada evolutiva. Até porque se não fossem os problemas, certamente nós não aprenderíamos as lições da vida. Então os problemas, eles são didáticos, são as ferramentas de trabalho para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, a nossa perspicácia das coisas, o entendimento das coisas. Não fossem os problemas. E quantas vezes nós, até por ignorar a própria lei do universo, a lei que nos rege, nós nos desequilibramos, nos desarmonizamos espiritualmente, e ao invés de colaborarmos na construção de uma situação melhor, quantas vezes nós, por ignorância, acabamos piorando as situações. Em uma outra lição, o Espírito Emmanuel, e a gente até já repetiu isso aqui muitas vezes, o Espírito Emmanuel, ele diz que a ignorância, o mal, ou melhor dizendo, o mal que acontece na humanidade, é filho da ignorância. A ignorância está na base de todos os males da humanidade. Mas ele diz também que existe a maldade. Existe o mal e existe a maldade. O mal é consequência da nossa ignorância, da nossa falta de experiência, da nossa falta de maturidade espiritual. Nós acabamos cometendo o mal. Mas muitas vezes, quando o espírito já é meio que sagaz, meio que espertalhão, muitas vezes ele comete o mal premeditadamente. Ele arquiteta planos para derrubar o outro, para passar por cima do outro e levar vantagem em tudo, para, entre aspas, vencer na vida. Então, quantos espíritos ainda desavisados, ignorantes das leis do universo, arquitetam planos para levar vantagem, porque julgam que a vida é somente esta. E aí, então, quando esses espíritos, que somos nós, muitas vezes arquitetamos esses planos, nós cometemos a maldade. Diz Emmanuel, então, repetindo, que o mal é filho da ignorância, mas a maldade, ela é filha do cálculo.
é quando as pessoas calculam para levar vantagem. Basta nós lançarmos um olhar à humanidade, à sociedade em que nós vivemos, em todos os lugares no mundo. Não é? A gente vê isso, muito de ignorância, muita coisa. O Espiritismo, é bom que se diga, ele não veio como uma nova religião. É muito importante isso. Muito embora se pense que o Espiritismo seja mais uma religião entre tantas, na verdade o Espiritismo ele tem um caráter investigativo da vida. Não é? Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, ele pensou em construir uma filosofia fundamentada na observação dos fatos naturais. Quantos fatos que eram tidos como sobrenaturais, porque não se conheciam, porque se ignoravam, eram tidos como sobrenaturais. E muitas vezes eram tentados ser explicados pelas religiões, que muitas vezes também ignoravam o fato. Então o Espiritismo, ele está entre nós como uma proposta filosófico-educativa, uma proposta. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental da doutrina espírita, ali contém um questionário de 1019 questões, 1019 perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos. E os espíritos deram as suas respostas. Isso está colocado no Livro dos Espíritos. São perguntas que cada um de nós também faríamos. Perguntas que nós faríamos, dúvidas. E ali, quando nós estudamos a doutrina espírita, a gente precisa não ler as coisas no pé da letra, como se faz os nossos irmãos das religiões tradicionais quando leem a Bíblia. Leem a Bíblia no pé da letra. E tantos fatos que tem ali na Bíblia, são míticos, mas que nos servem para tirar lições. Assim como as lições de Jesus, ele contava parábolas, contava historinhas, não é? Para tirar daquela parábola lições, ensinamentos. Então muitas coisas na Bíblia também são mitos, são histórias, que muitas vezes não aconteceram historicamente, literalmente não aconteceram. Tem coisas ali que é impossível do homem realizar, aquilo que são chamados milagres, mas que você pode, de uma forma, procurando o fundo espiritual daquilo, tirar lições para si próprio. Nas escolas, as professoras contam as fábulas, né? São contadas fábulas para as crianças, historinhas da cigarra e da formiga, para tirar uma lição moral, uma lição ética. Então, como a gente estava dizendo a respeito do Espiritismo, a gente tem que estudar o Espiritismo fazendo aquelas perguntas para a nossa própria razão, perguntando para dentro de nós mesmos, para nossas consciências. Kardec diz isso, inclusive, na introdução do Livro dos Espíritos. Vamos fazer esses questionamentos e vamos colocar essas perguntas diante da nossa razão e vamos ver para que lado a nossa razão se encaminha. Aí então ele vai colocando alternativas. Qual que é a alternativa melhor? Então, veja bem, nós temos que estudar o Espiritismo dessa forma, filosoficamente, trabalhando os nossos raciocínios, olhando aquilo com espírito crítico, e não dizendo amém, tacitamente, aceitando sem passar pelo crivo da nossa razão. Nós temos que aprender a ter esse espírito crítico. Nós temos que aprender a construir ideias, a formar opiniões. Nós temos que ser formadores de opinião. Daí porque o Espiritismo
não é simplesmente uma religião. Porque, em se tratando de religião, a gente diz amém para tudo. A gente aceita tacitamente porque algum orientador disse, porque disse que alguém disse, ou porque Deus disse. Mas nós sabemos que nenhum ser humano na Terra ainda sabe o que é Deus. Nenhum ser humano sabe. Até porque quando a gente começa o estudo do Livro dos Espíritos, a questão número 1, a pergunta número 1 que Kardec fez é: o que é Deus? Pergunta número 1. Ele não personifica Deus, ele não pergunta quem é Deus. Não pergunta quem é. Ele pergunta o que é. O que é Deus? Algo ainda que cada um de nós na humanidade cria dentro de si uma projeção mental do que seria Deus. Cada um de nós imaginamos na nossa mente o que seria Deus, como é que é Deus. Ainda grande parte da humanidade ainda tem Deus lá no céu, né? Como um senhor idoso, barbudo, que fica lá no céu, ele tem um trono de glórias, ele é todo rodeado pelos anjos, os acólitos, e de lá ele fica monitorando as nossas vidas aqui na Terra. Daí, se a gente foi bonzinho, tudo bem, não é? A gente vai ter uma vida só aqui na Terra, né? Segundo o ensinamento das religiões tradicionais, nós não temos reencarnação. Nós nascemos ontem neste corpo, nosso espírito é de agora deste corpo. Vamos viver esta vida somente, sei lá, 90, 100 anos que seja, 70 anos. Pronto, encerrou o nosso ciclo. Se a gente teve a felicidade de ser bonzinho e correto na vida, a gente vai aguardar aí, não se sabe por quanto tempo, porque já tem muita gente aí esperando há milênios esse julgamento. Muita gente esperando a volta de Jesus para fazer essa separação, quem foi bonzinho e quem foi malzinho. Essa posição das religiões, não vai aqui crítica nenhuma, mas todos nós sabemos que é assim. Você vai ter um julgamento em algum dia, no final dos tempos, do que a Bíblia diz. Então ninguém contesta nada, a Bíblia diz, é a palavra de Deus, ninguém contesta nada. Acontece que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é? Palavra dos homens que escreveram ao longo dos séculos, e foi mexida e remexida, muitas vezes, ao interesse de cada época, de cada religião. Então ali é uma construção humana que está na Bíblia, porque ninguém falou com Deus, ninguém viu Deus, inclusive a própria Bíblia diz isso, que ninguém nunca viu Deus, e não vimos mesmo. Então o que é Deus? Deus, nós fazemos conjecturas, imaginamos o que seria Deus. Então os espíritos responderam a Kardec: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ora, é uma resposta que satisfaz a todas as religiões, não contradiz. Só não está dizendo que não é um homem que está lá no céu, mas está dizendo que é uma inteligência. Isso dá a entender que o universo, ele não está sem comando, vamos dizer. O universo tem uma consciência, existe uma inteligência, existem leis que regem o universo e, consequentemente, também regem as nossas vidas. São leis eternas, imutáveis, leis que não precisam ser derrogadas e modificadas, como as leis dos homens. As leis dos homens são criadas pelos homens e se modificam com o passar dos tempos, conforme a humanidade vai evoluindo, vai entendendo melhor. Então, existem leis. E Kardec pergunta: onde é que estão escritas as leis de Deus? Os espíritos respondem, curto e grosso. Eles dizem: na consciência, simplesmente. Então, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, as leis de Deus estão presentes já na nossa consciência.
cabe a cada um de nós compreendermos essa lei. E é lógico que a gente não vai compreender de uma hora para outra, porque o ensinamento dos Espíritos nos diz que nós partimos da simplicidade e da ignorância. Por isso que o tema diz hoje, é porque ignoram. Porque nós também fomos crianças espirituais. Assim como a gente, quando reencarna, a gente adquire um corpinho novinho, no útero materno, a gente já é um espírito velho, milenar, a gente tem milênios de evolução. E a gente vem e adquire mais um corpinho, mais uma reencarnação, mais uma experiência. Então, muitas vezes nós somos crianças espirituais ainda. Por quê? Somente a reencarnação, a continuidade do espírito através de muitos corpos, através dos milênios sucessivos, é que vai fazer com que lentamente, gradativamente, nós vamos nos tornando maiores, maioridade espiritual. A gente aqui na Terra, a gente é criança, a gente é menor de idade, não é? Nós somos menores de idade, precisamos da tutela dos pais, até que a gente atinge 18 anos, a gente atinge a maioridade, né? Depois vem a emancipação dos filhos. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. A proposta espírita para todos nós é trazer para nós ferramentas através das quais nós possamos sair da ignorância, adquirir conhecimentos espirituais, para que nós atinjamos a nossa maioridade espiritual, para que a gente deixe a dependência. No caso, as próprias religiões, elas são importantes, porque nós, os seres humanos, é que constituímos as religiões como ferramenta através da qual nós contactaríamos com Deus. Então, os seres humanos inventam as religiões, os líderes religiosos criam as religiões, e elas são importantes até um determinado momento, enquanto o espírito precisar da tutela. Enquanto o espírito não atinge a sua maioridade espiritual, ele precisa das religiões. Mas nós não podemos ficar eternamente dependentes das religiões. Nós temos que alcançar a nossa maioridade espiritual. Então o Espiritismo é uma ferramenta que nos ajuda a entender a vida mais além. Para a gente sair desse pequenininho círculo de entendimento, achando que a nossa vida é esse mundinho terreno, que esse planetinha Terra aqui é o único que existe no turbilhão do espaço sideral. A gente acha que o planetinha Terra é único, e às vezes a gente tem ideias de grandiosidade aqui na Terra, não é? A gente muitas vezes, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, a gente acha que é muita coisa, porque eu tenho isso, tenho aquilo, possuo isso, possuo aquilo. A gente não tem nada, não é? A única coisa que nós temos que é nosso é o eu. O eu se chama consciência, a consciência de si mesmo. Eu sou. O Espiritismo nos ensina que a gente não tem espírito nenhum. Dá para chocar um pouquinho? A gente não tem espírito nenhum, não. Por que a gente não tem espírito? Porque eu sou o espírito. Cada um de nós aqui, você, nós somos espíritos. O Espiritismo nos ensina que você não precisa morrer para virar espírito. Não precisa morrer para virar espírito. Espíritos somos todos nós agora, sempre. Sempre fomos, sempre seremos espíritos. Só que o Espiritismo nos mostra que nós estamos agora aqui, temporariamente usando o corpo físico. Aí sim, o espírito tem um corpo físico, mas não é o contrário. E a gente acha que eu carne, corpo de carne, tem um espírito. É bem o contrário. Eu sou a minha consciência, não é? A consciência de que eu sou, que eu vivo, que eu existo,
que eu penso, tem até uma frase famosa, né? Penso, logo existo. Se eu penso é porque eu existo. Quem que está pensando? São os neurônios? Os neurônios são uma ferramenta do espírito, para o espírito se manifestar no corpo físico. Então tudo que a gente tem, entre aspas, aqui na Terra, eu costumo dizer que a gente não tem nada, a gente detém. A gente não tem as coisas, a gente detém as coisas. Porque deter as coisas é temporariamente. Então eu detenho temporariamente o meu corpo físico. Não é? É uma roupa que eu estou usando, que mais à frente, não sei quanto tempo, eu vou descartar essa roupa. Então eu não tenho mais. Né? Os meus bens materiais, que eu consigo com o meu trabalho, com o suor do meu sacrifício, é importante os bens materiais, não se está descartando os bens materiais, precisamos deles para a nossa vivência física aqui na Terra. Até porque conquistar esses bens materiais através da inteligência, do trabalho honesto, faz parte do desenvolvimento do espírito, do crescimento do espírito. Então, o que o Espiritismo nos propõe? Nos propõe enxergarmos a vida mais além. Além do túmulo. Porque quando a gente fala vida, nasceu a criancinha, vou tirar o registro, a certidão de nascimento, nasceu a criancinha. É vida. Até o dia que você vai tirar a certidão de óbito. Até o dia que essa pessoa morre. Então a gente acha que vida foi esse período, entre a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Mas o Espiritismo mostra que vida, e tem uma frase de Jesus, né? Que diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Muita gente não entende o que é isso ainda. Vida em abundância, a vida espiritual de todos nós. Nós, com toda certeza absoluta, nós continuaremos vivendo após este corpo físico, com as consequências do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha. O Espiritismo nos diz que temos liberdade para escolhermos os nossos caminhos. Temos ampla e total liberdade para pensarmos e fazermos as experiências que quisermos, mesmo que sejam experiências equivocadas, erradas. Paulo, o apóstolo, já dizia isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, a gente vai ter que ter um discernimento, um entendimento. O que me convém, o que não me convém. O que me faz feliz, o que me faz infeliz. Só a experiência individual de cada um de nós vai dizer isso para nós. Porque entre erros e acertos, nós vamos tocando a nossa vida. Outra coisa que é muito importante que o Espiritismo nos ensina: não existe castigo de Deus, tampouco premiação de Deus. Nada que venha de fora. Isso que a gente entende como castigo ou premiação é algo que ocorre dentro das nossas consciências. Quando nós fazemos escolhas certas na vida e que tudo dá certo, é porque a gente já está solidificando um aprendizado que a gente já vem trazendo através das reencarnações. Mas quando acontece uma escolha errada, equivocada, e que vamos dizer assim, em português claro, quando a gente quebra a cara na vida, não é? A gente sofre, a gente colhe um resultado insatisfatório. Não podemos jogar isso como punição divina. Isso não existe. Porque a lei divina, a lei de Deus que nós chamamos, que são as leis do universo, que regem o universo, nós chamamos de leis divinas. Elas jamais são punitivas. Elas nunca nos punem. Elas são leis educativas. Elas são leis que estão predispostas a nos impulsionar ao progresso. São leis magnânimas que esperam a nossa caminhada pacientemente, sem nos forçar a nada,
Nós temos a liberdade para escolhermos os caminhos sem nenhum forçamento, sem nenhuma coação. Então, essas coisas que o Espiritismo nos ensina, é justamente para nos livrarmos da ignorância. Tem aquela frase de Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai nos libertar da ignorância. Mas qual que é essa verdade? Que verdade é essa? Cada um de nós tem uma medida do que é verdade, né? Muitas vezes, religiões ou filosofias, né, têm a pretensão de ter a verdade absoluta. O que cada um de nós temos é pequenas parcelas da verdade que nós estamos colecionando ao longo do tempo. Nós vamos colecionando informações, aprendizados ao longo do tempo. Então nós vamos formando na nossa mente, no nosso arcabouço mental, a gente vai formando essa verdade, que é individual. Para cada um de nós, nós temos aquilo que é verdade para nós. E essa verdade, muitas vezes, ela é mutável. Ela muda com o tempo. Na medida que a gente vai progredindo, que a gente vai se iluminando, que a gente vai compreendendo as coisas pela experiência própria, nós vamos mudando conceitos ao longo do tempo. Coisas que nós achávamos no passado que era correto, hoje a gente não acha mais. Coisas que a gente gostava, hoje a gente já não gosta mais. A gente vai mudando conceitos na vida. Isso, o que é isso? É o progresso do Espírito. Todos nós estamos nessa linha progressiva. Também, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, já também o Espírito de verdade nos conclama: espíritas, amai-vos em primeiro lugar. Esse é o maior mandamento. E instruí-vos, eis o segundo mandamento. Instruí-vos, a instrução, para que a gente possa sair da dependência externa, para que nós ganhemos a nossa autonomia espiritual, para que nós atinjamos a nossa maioridade espiritual, para que a gente não precise mais da tutela das religiões. Porque muitas vezes, conforme um livro que nós estamos estudando pela segunda vez, que é um livro profundo de um ex-sacerdote, que por 20 anos ele foi sacerdote, mas ele chegou um momento em que ele parou e falou: não, isso está errado, eu estou pregando tantas falácias para as pessoas que eu me demito. Ele deixou de ser sacerdote, e ele passa a experiência dele nesse livro, dessa grossura, assim. Onde a religião termina, é o título do livro. Onde a religião termina. Ex-padre Marcelo da Luz. E esse ex-padre, ele trabalha agora no campo da conscienciologia. Quer dizer, nós todos somos consciências. Ele chegou ao entendimento de que nós somos consciências, que nós não precisamos de tutelas exteriores, nós precisamos até um certo ponto, enquanto somos ainda infantis. Mas, a partir do momento que a gente desperta a nossa consciência de que nós somos capazes, de que o reino de Deus está dentro de nós, conforme Jesus disse, não está lá no céu, está dentro de nós, que nós precisamos trabalhar esse reino de Deus dentro de nós, para que ele venha surtir resultados. Quando a gente chega a essa conclusão, a gente começa a atingir a nossa maioridade espiritual, a nossa autonomia. A gente passa a resolver-se a si próprio. Resolver-se a si próprio. A gente passa a entender que a nossa atitude, o nosso pensamento, aquilo que a gente almeja da vida, isto é a nossa oração. O que eu quero da vida? Quais são os meus propósitos diante da vida? Não é?
O que eu estou querendo fazer? O que eu estou buscando? A consciência universal está ciente disso. As leis universais estão cientes do que se passa no foro íntimo da nossa consciência. Então, isto é a nossa oração, é a nossa prece ao universo, é a nossa atitude perante o universo. O que eu quero? Eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero buscar. Mas o Espiritismo exige isso de nós: a busca, o estudo, a perseverança, o querer iluminar-se. Então, esta é a lição que o Espírito Emmanuel nos oferece. Por que é que todos nós enfrentamos grandes dificuldades quando a gente quer, mas é porque muitas vezes nós próprios e aqueles que nos rodeiam ainda ignoram a continuidade da vida, ignoram as consequências das nossas atitudes. Como a gente disse antes, não tem prêmio, não tem castigo, tem consequências da nossa livre escolha. Essas consequências nós temos que assumir responsabilidade por elas, pelas consequências. Nós temos que ser maduros o suficiente para assumir as responsabilidades pela nossa livre escolha. Porque quantas vezes nós nos posamos de vítimas da sociedade, das coisas que acontecem fora de nós. Quando a gente é espírito imaturo ainda, a gente transfere responsabilidade para os outros. A gente nunca é culpado das coisas erradas que acontecem. A gente acha que é os outros. Eu estou nessa situação por causa disso, por causa daquilo, por causa da minha família, da minha esposa, não sei o quê, por causa do desemprego, por causa da dificuldade que existe no dia a dia da nossa vida. A gente acaba transferindo responsabilidades. Então, o Espiritismo nos cobra a responsabilidade pelos nossos próprios atos. Então, gente, já passamos do horário, fica assim essa lição que o Espírito Emmanuel está oferecendo a nós, que nós possamos refletir a respeito desta lição para a nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado, muita paz.